São 8h50 e estamos recebendo hoje no Jornal da Bandeirantes Gente o novo colaborador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que ontem já se fez presente no programa Bastidores do Poder, que vai ao ar das 5 às 7 da noite. Leandro Carnal, que é historiador, professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, na área de História da América, e autor do livro A Detração, breve ensaio sobre o maldizer. É Leandro Carnal que está hoje aqui conosco. E a primeira pergunta para ele. A alternância no poder não era para dar mais responsabilidade aos partidos? Isto é, aqueles que estavam na oposição e viram situação, depois que entram, não poderiam ter aí a complacência daqueles que já foram e sabem das dificuldades? Por que aqui no Brasil é diferente? Leandro Carnal, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Seria diferente se a política fosse racional e se os políticos visassem a razão. Mas desde o século XIX que se diz que no Brasil o partido que sobe ao poder entrega o programa de oposição ao partido que desce do poder. Ou seja, a situação mais confortável da política é a oposição. Dizer que tudo está errado num país que tem problemas estruturais é a coisa mais fácil e simpática. Porém, fazer algo mudar, exercer o poder é muito complexo. É histórico no Brasil que um partido critique exatamente aquilo que ele fez no passado e quando ele sobe ao poder seja alvo daquele partido que caiu exatamente do mesmo ponto, porque o objetivo é o poder, não é a racionalidade. Carnal, quando nós anunciamos a sua presença aqui, não no programa, mas no Grupo Bandeirantes, no Band News TV, na Band News FM, eu postei um dos seus vídeos no meu Facebook, muita gente foi lá comentar, muita gente gostando, dando parabéns, não sei o quê, mas me chamou a atenção porque tinha um número determinado de pessoas lá dizendo o Carnal é de esquerda, porque o Carnal é da esquerda, porque o Carnal isso, o Carnal é daquilo. Assim como acusam, entre aspas, o Pondé, que é nosso colaborador aqui também, de ser de direita, de ter lado, enfim. Primeira pergunta, você se considera um cara mais à esquerda e você acha que essa tentativa de todo mundo de enquadrar alguém sendo progressista ou reacionário, de esquerda ou direita, mortadela ou coxinha, é compatível com o momento histórico que nós estamos vivendo ou é uma disfunção qualquer? É compatível com o grau de imbecilidade política da nossa discussão, né? É compatível com o caráter raso da percepção das pessoas. Em primeiro lugar, essa polarização esquerda e direita, ela está bastante ultrapassada. O público, em particular, gostaria de políticos identificados com a eficácia e com a transparência, e não com discurso. Ou como se dizia durante a Guerra Fria, que na Europa terminou em 1989 e no Brasil começou em 2013, quando se dizia, por exemplo, que o capitalismo é o sistema que explora o homem pelo homem e o socialismo é o contrário, ele escola o homem pelo homem. Ou seja, coisa, né? A diferença entre comunismo e capitalismo. Exatamente. Né? Um explora o homem pelo homem e o outro homem pelo homem. Eu acho que essa distinção, apesar de ela existir, os textos clássicos de Norberto Bobbio sobre esquerda e direita, as reflexões recentes sobre esquerda e direita, existe essa distinção, mas querer classificar as pessoas é uma questão estranha. Eu sempre me considerei, desde que eu era estudante, eu sempre me considerei uma pessoa de centro. Mas como surgiu uma extrema-direita no Brasil, defensora de coisas, inclusive, inconstitucionais, como, por exemplo, intervenção militar, já que o Brasil é um Estado de Direito nas suas cláusulas pétreas. Logo, defender a separação de partes do Brasil ou que os militares assumam o poder é uma violação da Constituição de 88 e, a rigor, um crime constitucional. Então, essas pessoas me puxam, pelo menos, para a esquerda, mas são elas que ficam Elas mudando. estão à direita demais. Eu sou de centro, mas comparado com Adolf Hitler, eu sou de direita. Eu sou de centro, mas comparado com o Partido Africâner da África do Sul, eu volto a ser de esquerda. Ou seja, é sempre uma questão de referência. Ou como eu disse a uma menina uma vez em Florianópolis, ela disse, eu também sou do Sul como você. Eu disse, não, eu sou gaúcho, você é do Norte para mim. Você como catarinense do Norte. Não, eu sou do Sul. Sim, você é do Sul para paranaenses, mas para mim você é do Norte, como eu sou do Norte para uruguaios. E ela não entendeu. Quer dizer, é preciso um grau de abstração para entender não que chegamos quando eu aponto... a tantos detalhes assim, né, Carnal? Mas é verdade, depende do ponto de vista de cada um. Ponto de vista. Então, na verdade, quando o outro aponta para alguém e diz, você é de esquerda... Provavelmente essa pessoa está dizendo que o ponto de vista dela é identificado com outros patamares. Não há um problema em ser de esquerda e não há um problema em ser conservador, que é diferente de ser reacionário.
Conservador é uma posição política sólida, com boa bibliografia e uma contribuição importante na história. Reacionário é uma outra posição. O conservador desconfia da presença do Estado. O conservador desconfia dos saltos na evolução. A pessoa de esquerda acredita em saltos para atingir uma melhoria e assim por diante. Esse é um debate a rigor bom. No Brasil é só uma classificação bipolar. Quando alguém está com bipolaridade, a gente indica um médico. Quando é toda uma nação, fica difícil saber o que fazer com isso. Interessante na água, alguma coisa. É interessante a colocação que o Karnal faz, porque se você pensar bem, até um passado recente, Fernando Henrique, Zé Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Mário Covas, até Franco Montoro eram de esquerda. De repente são liberais, são de direita, são reacionários, porque eles não partilham pela cartilha comunista, né? Mas talvez o pior tipo que exista, são casos muito frequentes, como foi o caso de Carlos Lacerda aqui no Brasil, é a pessoa que militou na esquerda na juventude e depois se transformou numa pessoa conservadora. Ele funciona como ex-fumante. Ex-fumante é intolerante com o cigarro, né? Fala sempre da sua própria biografia. Os eleitores não estão propriamente debatendo qual a sua orientação no espectro político, mas se você é um político eficaz, que faz bem a cidade como um todo e é transparente e ético. Eficácia com transparente. Essa é a tônica para o século XXI no mundo civilizado. Nós ainda estamos discutindo coisas de Guerra Fria, do Muro de Berlim, da Conferência de Potsdam. Nós estamos descobrindo, nessa velocidade descobriremos a pólvora e o carvão em pouco tempo também. Karnal, com o resultado das eleições aqui no segundo turno, qual o grupo que vai ocupar o espaço que era ocupado pelo PT, na sua opinião? Bom, no momento, o grupo que mais se destacou é exatamente o PSOL, que volta a ser aquilo que o PT, na origem, pretendia ser a esquerda com ética, alternativa à grande política fisiológica. Na década de 80, o PT é fundado em 80 no Colégio Sion, enquanto não exerceu cargos, enquanto esteve na oposição, o PT representava a alternativa para isso. No poder, ele se demonstrou muito mais comum do que ele se propunha na origem. Resultado, hoje o PSOL ocupa ou busca essa mesma questão. Não ter conseguido a Prefeitura do Rio, a médio e longo prazo, foi uma das melhores coisas que aconteceu ao PSOL e ao Freixo. Porque numa prefeitura com problemas estruturais, a chance de ser queimado pelo sistema, num rio que, como eu venho dizendo, foi pensado para um barril de petróleo acima de $100 e o barril caiu a 22, é uma questão muito importante. Funciona como o governo Maduro na Venezuela. Foi pensado para uma ascensão do petróleo, o tipo de benesse social que ele imaginou, essa ascensão não ocorreu e o governo paga um preço, isso e a população em particular paga um preço alto por isso. E você como especialista em história da América, agora vamos falar um pouquinho da Venezuela. Ontem teve uma reunião do governo. É sincera essa reunião de que está participando o Nicolás Maduro? É uma forma de empurrar para mais longe aí o tal de referendo, hein, Karnal? Todo político, quando senta para negociar, significa que ele não tem força para impor sua posição. Quando uma religião, ou um partido político, ou um político chama para negociar, significa chegamos a um ponto que eu não consigo mais controlar sozinho. Na política, a negociação tradicionalmente é fruto da fraqueza e não fruto de um projeto. Mas ele não está jogando a toalha, não, né? Não, ainda não. Ele, para sair do poder, ele sabe que ele sair do poder significa não só o fim do projeto, mas provável fim da liberdade dele e de várias pessoas do seu grupo. Que está em jogo. Você sente ele ameaçado assim? Sem sombra de dúvida. Na Venezuela, as tentativas de golpe de esquerda e de direita sempre foram frequentes. Lembrem que o falecido presidente Chávez tanto foi alvo de um golpe como foi mentor de um golpe. A Venezuela tem uma tradição golpista que unifica tanto os partidos ditos de esquerda quanto os partidos mais conservadores. É um país lindo, é um país que teve uma riqueza gigantesca no passado, mal distribuída, é um país chave na geopolítica do Caribe, é um país em que a potência Estados Unidos, inclusive já esteve mais presente na Venezuela, é um partido central para isso. A unanimidade da imprensa brasileira sobre a Venezuela tem que se desconfiar um pouco. A Venezuela passa uma crise estrutural e a vítima, como se dizia no século XVII, quando o rei tem cólicas, quem sofre é o povo, a vítima deste sistema é o povo venezuelano, que está atravessando até para Roraima, porque Roraima é uma boa opção
neste momento em relação à Venezuela. Carnal, e na Colômbia, como é que você viu o não da população ao referendo, ao acordo de paz com as Farc? Como é que você imagina que esse assunto vai ser tratado daqui em diante? Há alguma alternativa que não seja o acordo de paz negado pela população? Você sabe que quando nós olhamos um conflito de fora, como um casal que está brigando, nós sempre pensamos por que eles não sentam e conversam. Quando nós não temos a passionalidade, como dizem os filósofos, suportamos bem as dores dos outros. Então, quando a gente olha palestinos e israelenses e pensa por que eles não sentam e conversam, passam uma esponja nesse passado e tornam tudo tranquilo. Não estando presentes num debate, não tendo passionalidade nem biografia envolvida, a gente vê com grande tranquilidade. O eleitorado da Venezuela não entende como tão fácil perdoar mais de meio século de crimes da guerrilha. Eles não entendem como possível isso. Resultado, nós olhamos de fora e vemos apenas a paz. Eles veem o custo que eles tiveram biográfico para isso. Jornal Gente. E voltamos com o nosso colaborador, Leandro Carnal. E a situação na Argentina? A ex-presidente Kirchner está usando o mesmo discurso do ex-presidente Lula do Brasil. Ela está sendo perseguida, Leandro Carnal. É toda pessoa que está sendo alvo da justiça, como escreveu uma vez o grande médico Drauzio Varela, trabalhando anos no Carandiru, nunca encontrou alguém culpado naquela prisão. Todos tinham sido presos ilegalmente, injustamente, por perseguição de pessoas, né? Encontrar alguém que confesse sua culpa, a justiça argentina deve determinar se há culpa ou não. Há acusações graves contra o casal Kirchner, tanto no período que governavam o sul do país, quanto no período da presidência. O fato de se manter no poder muito tempo na América Latina é uma tradição ruim. É uma tradição que gera uma espécie de nepotismo sistêmico, ou seja, indicação de amigos e parentes, de contaminação do sistema, de violação de liberdade, da guerra deles contra o grupo Clarim. Tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser medido e, de fato, pode ser perseguição ou pode ser pura e simplesmente corrupção. Cabe à justiça dizer, e cabe a ela sempre alegar de que ela é absolutamente inocente. Por que nós temos aqui, em países latinos principalmente, uma dificuldade de aceitar que a imprensa tenha lado, hein? Quando nos Estados Unidos os jornais se declaram favoráveis a um ou outro candidato, republicano ou democrata, por quê? Essa implicância aqui, a ponto de se chamar a imprensa de golpista. Na verdade, eu também acho que é muito boa a posição americana quando o New York Times faz um editorial dizendo qual candidato ele vai apoiar, e as pessoas não deixam de ler o New York Times, que entendem que o Washington Post apoia, por exemplo, um determinado candidato, mas quando teve que fazer uma investigação que mudou a história dos Estados Unidos, que foi o escândalo de Watergate, fez dessa forma. Nós temos uma fantasia de neutralidade. Eu insisto em palestras, neutralidade em história só existe no sabão de coco. Ninguém é neutro. Todas as pessoas falam a partir de uma classe, de um gênero, de uma idade, de uma renda e de uma identidade política. Ninguém é neutro, mas existe honestidade. Ou seja, eu não sou neutro, eu sou mais simpático a Hillary Clinton do que ao Donald Trump. Eu não sou neutro, porém eu vejo problemas estruturais também na Hillary Clinton. Ou seja, também vejo que há problemas tanto de autoritarismo como de desvios previstos pela lei, como usar um servidor privado para e-mails de assunto de Estado. Então, essas questões são importantes serem discutidas. Eu não sou neutro, mas eu tenho que ser honesto, inclusive, não inventar coisas. Quer dizer, no passado nós temos aquela tradição, que já foi dita e defendida, de para os meus inimigos eu perdoo os defeitos, para os meus amigos eu invento esses defeitos. Isto é uma tradição latina ruim. Os americanos estão nessa eleição muito próximos dessa tradição latina. Carnal, na nossa eleição aqui, os analistas todos, os cientistas políticos, ressaltaram o fato de alguns candidatos que obtiveram vitórias importantes, especialmente em São Paulo e em Belo Horizonte, terem destacado durante as campanhas que não são políticos, que não tem nada a ver com isso que está aí, que são diferentes, que são gestores, que daqui em diante tudo vai mudar, os parâmetros, os comportamentos serão outros. Essa negação da política, a gente entende o que eles querem dizer. Eles querem dizer que não tem nada a ver com a Lava Jato, que não roubaram dinheiro, mas essa negação da política é algo bom para o país? Nós sairemos melhor
a partir desse tipo de discussão, Karnal? Eu acho que é uma questão a ser debatida, mas individual e subjetivamente eu digo que não, que a solução é política, que todo mundo diz que não é política, entendeu politicamente que os políticos estão com baixo ibope, logo querem se afastar. E vou dar um exemplo, já que sou historiador, que o primeiro candidato a fazer em larga escala esse discurso foi Jânio Quadros, mato-grossense, com sede política na Vila Maria, em São Paulo. Ele se candidatou sucessivamente à Prefeitura de São Paulo, a deputado, a presidente, sempre dizendo: eu não sou político, sou fora do sistema político. Durante a campanha, já eleito pela aliança liderada pela UDN, ele afirmou que não era udenista, que não fazia parte da UDN, fez a UDN se humilhar e até ele para pedir. Esse discurso, eu não sou político, é um discurso em que marqueteiros identificam o que o público detesta o político profissional, então nós vamos fazer isso. Isto é um gesto ideológico de propaganda. Aliás, foi o que beneficiou o Collor em 1989, exatamente, também se apresentando como caçador de marajás. Caçador de marajás, mas inserido na política, seja de onde ele cresceu, Brasília, seja no seu estado base, Alagoas. E deu no que deu. A solução é política, a solução passa por dentro da política, a solução é o debate político e não esse bonapartismo que a gente chama em história política, aquele candidato, como foram os Napoleões da França, o primeiro e o terceiro, que se pressupunham acima do bem e do mal, acima das classes sociais e que governavam pela França e não pelas classes. Bonapartismo é uma fantasia de que o político está acima das classes sociais. Karnal, para encerrar aqui da minha parte, em relação a Marcelo Crivella, como é que você acha que será o comportamento dele em relação ao carnaval, à camisinha, a parada gay? O que você acha que vai ser o governo dele no estado do Rio de Janeiro? É uma incógnita, né? Ele já deu pistas que ele é um político, ele é um homem que foi ministro da Pesca, foi senador, ele é um homem que cresceu nessa carreira tanto eclesiástica quanto política, sabendo que ele não pode dizer nem fazer tudo o que quer e que pensa. Ao mesmo tempo que ele declarou que a eleição no Rio é uma voz do Rio contra o aborto e contra a legalização da maconha, ele já declarou no mesmo dia que continuará o apoio da prefeitura ao carnaval e à parada gay. Este é um político. É uma no cravo e outro na ferradura. Ele faz um discurso amplo para as pessoas não tenham medo. Ao tomar posse, lançou uma frase simpática à Igreja Católica, sabendo que apesar do Rio ser o único estado brasileiro onde os protestantes são dominantes sobre os católicos, o poder da Igreja Católica no Rio é muito grande. Karnal, e a Operação Lava Jato? Nós já temos mais de 2 anos aí de investigação, caminhando para o 3º ano. Como que o país vai sair dessa operação que investigou o maior esquema de corrupção da história? Eu acho que o país provavelmente vai sair pelo aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Provavelmente vai se tornar um grande aeroporto. E Curitiba é uma grande cidade brasileira. Não sei se ela é suficiente para tudo. Vai chegar lá então, né? Para quem está animado, para quem está otimista, essa operação é histórica. Representa a prisão de gente que historicamente não era nunca alvo de investigação, que é a corrupção ativa. Nós só investigávamos, e ocasionalmente, corrupção passiva, que é a do político. Para o ouvinte saber, a ativa é do empresário, do subornante, e a passiva é a do político. Porém, é uma questão importante a lembrar. A Itália fez uma operação muito maior do que essa. A Operação Mãos Limpas na Itália foi estrutural, ela levou mais gente à prisão, teve assassinatos de pessoas e ao final de um gesto estrutural de limpeza política, não se esqueça, os italianos votaram em massa num primeiro-ministro que representava Berlusconi, todo o oposto à operação. A política ela é cíclica, a política ela é um problema e não se deve ver nisso uma transformação paradisíaca, mas tirar um pé do inferno, que já é bastante. Bom, os ouvintes da Rádio Bandeirantes com o Karnal aqui poderão ouvir nos bastidores do poder, no Primeira Hora, um dos palestrantes mais requisitados do país atualmente. Queria saber como é que é a tua rotina, Karnal. Você viaja muito, né? A rotina começa às 4 da manhã, eu vou para academia, vou para gravações, tenho aulas na Unicamp, hoje à tarde eu vou para Poços de Caldas. É uma rotina assim. Você viaja básica. Bastante, né? O que você tem sentido do ânimo das pessoas, Karnal, no país? É uma das coisas mais bonitas para dizer a vocês, viajando por quase todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal, falando de ética, inclusive em Brasília, olha o grau da minha ousadia, eu tenho sentido, especialmente entre jovens, um sentimento nacional consistente
a favor de uma transformação. Eu diria que o Brasil está bastante perturbado com as questões éticas, bastante incomodado com os escândalos, e os jovens, em particular, manifestam entusiasticamente apoio a uma transformação do país. Eu não sei se é o início da transformação, mas eu vejo com mais otimismo hoje isso do que eu via há 34 anos quando eu dei aula. Quando eu comecei a dar aula no final do governo Figueiredo, havia ainda menos otimismo do que há agora. Eu acho que há uma politização, às vezes um pouco polarizada, mas é uma politização, e hoje eu sou mais otimista do que eu era quando eu comecei a dar aula. E quem provoca isso é os jovens, que, como eu já disse publicamente, estar com jovens é ser condenado à esperança. É isso aí. Karnal, apesar de toda essa sua agenda volumosa... Né, Zé Paulo? Não reclama da gente mais aqui, então. Não. Estar com os jovens é ser condenado à esperança. Eu sou esperto, você pensa o quê? Por que vocês estão aqui? Viu, Karnal? Apesar dessa agenda toda, apesar de você participar aqui de 2 grandes programas da Bandeirantes, Bastidores do Poder e Primeira Hora, eu faço um convite para pelo menos uma vez por mês você comparecer aqui ao vivo no Jornal da Bandeirantes, gente. Será um grande prazer. Nós estamos contrariando a lei de Newton e 2 corpos estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas a minha ubiquidade, a capacidade de estar em muitos lugares, será um grande prazer estar nesse grande grupo. Muito obrigado. Leandro Karnal, historiador, professor da Unicamp, Universidade de Campinas, esteve conosco hoje, ele que é o novo colaborador do Grupo Bandeirantes de Comunicação.